Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Caio Santos e eu estou aqui para mais uma live, para mais uma palestra sobre um tema muito especial. Mas antes eu quero pedir desculpas por não aparecer aqui, né? Antes eu andei um pouco sumido nas minhas lives. E agora eu estou retornando com mais calma, com mais maestria. E eu vim hoje aqui tratar com vocês um tema muito caro à filosofia, principalmente, mas também para toda a mística, para todo o misticismo, que seria a consciência do átomo. Bem, é, teve um ano que eu estava nas minhas andanças estudiosas, ou seja, a vida toda eu estudei, mas ainda em 2008, quando eu adentrei a Universidade Federal de Sergipe. E lá eu não parei até hoje. Bem, um dia desse, eu estava vasculhando os livros na Amazon, porque eu amo comprar na Amazon, especialmente livros, porque eu acho um site extremamente organizado, sintético e preciso. Inclusive, o principal, os preços são muito acessíveis e ainda digo mais, frete grátis. E aí, um dia desse eu estava acessando o site da Amazon e encontrei novembro chegou e o Black Friday do Revista está de volta. E encontrei, eu coloquei o tema consciência, e aí eu encontrei um livro chamado A Consciência do Átomo, que é este aqui, de Alice Bailey. Alice Bailey, eu não sabia, mas eu já tinha lido A Luz da Alma, volume 1 e 2, da Alice Bailey. Inclusive, os dois volumes, o 1 e o 2, da Luz da Alma, eu li no Kindle, que inclusive eu também parabenizo a Amazon por trazer um aparelho como Kindle, fenomenal, formidável e muito útil, porque ajuda, nós ganhamos tempo com o Kindle. É fantástico ler no Kindle, eu recomendo. E aí, eu não conhecia a história da Alice Bailey. E foi um dia desses, uma tarde dessas, que eu soube que Alice Bailey, norte-americana, ela é a responsável ou a fundadora da Organização para as Nações Unidas, a ONU. E aí eu imaginei, nossa, que mulher! Só que vocês, meus caros leitores e escritores, nós devemos ler a obra completa da Alice Bailey. Eu ainda não li a obra completa da Alice Bailey, mas eu pretendo. Inclusive, eu adquiri mais 2 tomos de duas obras da Alice Bailey, que é Tratado sobre o Fogo Cósmico, que tem surpreendentemente 1000 páginas, e o Tratado sobre a Magia Branca, que é também da Alice Bailey, que tem por volta de 400 páginas. Caio, é denso? Depende. Depende da sua... Eu diria assim, você, para ler Alice Bailey,
Você só vai achar dificuldade se você não tiver um conhecimento sobre o cosmos, sobre a cosmovisão do cosmos e de toda a estrutura sistêmica e cósmica do planeta Terra. Mas se você tem um ligeiro conhecimento sobre o misticismo, obviamente você lerá muito bem Alice Bailey, porque a sua escrita é de uma simplicidade muito grande. Alice Bailey escreve com tintas muito simples. E aí, vamos ao tema. A consciência do átomo, antes de saber que existia um livro com essa temática, eu escrevi um livro em outubro de 2022, chamado Infinitização e Infinito. E neste livro de 2022, eu trabalhei a questão da consciência. Bem, para tratarmos da consciência, nós, por exemplo, temos que voltar a nossa atenção e voltar no tempo, lá para a Idade Média, em que por volta de 1400 e 1500, um sujeito, ou melhor, um santo chamado São Bernardo de Claraval, ele disse: a alma não vive sem a consciência, e a consciência não vive sem a alma. E ele ainda diz mais, São Bernardo de Claraval. Ele diz, quando morremos, deixamos o corpo e a consciência e a alma e o espírito sobem. Bem, sobre essa questão de São Bernardo de Claraval, eu tenho uma atenção muito grande. Por quê, Caio? Porque São Bernardo de Claraval, quando afirma uma coisa dessas, ele está nos dizendo que aquilo que nós conhecemos como a consciência, ela faz parte integralmente de nosso ser. Todo ser, Caio, todo o ser. Seja animado ou inanimado, pessoal ou espiritual, de personalidade ou de espiritualidade, consciente ou inconsciente, vivo ou morto, conhecido ou desconhecido. Pois é, aquilo que a gente chama de consciência significa, em termos neurocientíficos, uma ciência da consciência, ou, em outras palavras, uma ciência do estado consciente. Vamos lá. Se São Bernardo de Claraval, ele afirma que a consciência, ela sai do corpo quando nós morremos e se eleva para o alto, eu já tinha sinceramente pensado isso antes mesmo de ler isto em São Bernardo de Claraval. Eu, nas minhas andanças estudiosas, nos meus estudos incansáveis, eu comecei, a uma certa época, a perceber que aquilo que a gente chama de consciência, ela é tão importante quanto a alma e o nosso espírito.
Por quê, cara? Bem, amparado eu em São Bernardo de Claraval, eu escrevo nos meus escritos que a alma não existe sem a consciência, e a consciência não existe sem a alma. Bem, a alma, ela é um pouco mais importante do que a consciência. E o nosso espírito, ele é um pouco mais importante que a nossa alma. Vamos lá. Só que a questão é, a alma, ela precisa, e aí eu vou entrar com termos mais técnicos científicos. A alma, ela precisa de um invólucro ou um sustentáculo, que seria uma roupa que você veste, que é necessário para que a alma ela sobreviva na atmosfera. Como assim, Caio? Eu tenho este corpo. Se eu ficar nu, eu estou desprovido da consciência. E se eu ficar imediatamente todo vestido, eu estou com a minha alma. Então, é só para dizer que a alma, primeiramente, não existe sem a consciência, porque é esta dada consciência que vai nos trazer uma roupagem, ou seja, é como se a consciência, mesmo sendo abstrata por si, ou nos termos hegelianos, mesmo a consciência sendo uma abstratividade pura, a consciência também é uma imediatidade pura. Por quê, Caio? Porque a alma, ela é também abstrata. O espírito também. E a consciência também. Só que o que é que acontece? A alma e o espírito, sendo abstratos por excelência, o que é uma coisa abstrata, Caio? Em termos explicativos, uma coisa abstrata seria uma coisa que a gente não consegue pegar. Enfim, eu tenho uma coisa aqui na palma da minha mão, mas eu não consigo pegá-la. Então, o abstrato é isso. Ele existe, ele está ali, mas você não tem capacidade de vê-lo. Vamos lá. A alma e o espírito, sendo abstratos por excelência, é a nossa consciência que vai dar a concretude sistemática da alma e do espírito. Vamos lá para que frise bem. Nós temos um aparelho da linguagem. Esse aparelho da linguagem, ele não está no nosso cérebro. Veja bem, a linguagem, ela é também abstrata por excelência. Embora na nossa parte do cérebro nós temos uma função que é a função comunicativa da linguagem de
falar e interpretar as coisas do mundo, mesmo assim, a linguagem em si, ela é abstrata. Ah, Caio, e o que é que torna a linguagem concreta, ou seja, passível de ser interpretada por nós? Bem, a consciência. Então, veja a importância dessa coisa chamada consciência. Outra coisa, a chamada consciência, ela não está também localizada no nosso cérebro. Porque, como eu disse anteriormente, a consciência, ela é uma das coisas mais abstratas possíveis que podemos imaginar. Veja só, eu estou falando essa introdução para que fique bem claro o que é uma consciência, para que depois nós podemos falar da consciência do átomo. Vamos lá. Eu só vou tomar uma água, tá? Já fez o café, foi? Ainda tem aqui. Hoje não tá tão calor. Mas ela tava suja. Você lavou, não? Lavou. Então tinha poeira brava. Lavei tudo aí. Pois é. Eu tinha coragem de morar aqui pra vocês. Eu não tenho quarto pra dormir. Ou é mesmo, os quatro, Aqui é muito pequeno. Esse quarto? Aí eu tinha mesmo, morar com vocês aqui. Se tivesse um terceiro quarto, né, Maria? E aí, voltando. Eu espero que tenha ficado claro, mais ou menos para vocês, o que é que significa a palavra consciência. Porque, veja bem, nós, enquanto seres dotados de consciência, inteligência, intelecto, memória, imaginação, sensação, emoção, palavra, linguagem e etc. O que é que acontece com o homem contemporâneo? O homem contemporâneo, ele tem trabalhado somente o seu viés analítico, ou aquilo que Immanuel Kant chama a faculdade de julgar. Veja bem, Immanuel Kant disse que o julgamento é o pensamento. E é mesmo.
E aí também tem outro problema que nós podemos falar em outra oportunidade, que é a consciência, ela não é igual ao pensamento. São coisas totalmente distintas. A consciência é uma coisa e o pensamento é outra coisa. Veja bem. E aí o que é que acontece? O homem contemporâneo atual, ele só faz o quê? Julgar. Julgar e julgar. Veja, de acordo à pedagogia da tradição cristã, julgar é pecado. E nós começamos a pecar no julgamento quando nós estamos pensando e julgando ao mesmo tempo. Mas eu não quero entrar nesse assunto aqui agora. Eu só quero dizer que o homem contemporâneo, ele tem trabalhado somente a sua faculdade de julgar, como diz Immanuel Kant. E aí, por que, Caio? Porque, veja bem, gente, nós somos seres humanos dotados de uma potência máxima, né? A gente fala de potência e a gente lembra do motor do carro, mas não. A nossa potência, ela é infinita, ela é sobrenatural, ela é transcendental, ela é a nossa potência tão transcendental que ela transcende, ou seja, ela está acima de qualquer outra coisa. Então, nós devemos utilizar a nossa potência no grau mais máximo possível, tá certo? O que é que acontece atualmente? O ser humano do homem contemporâneo, ele só está preocupado em fazer julgamentos, em fazer associações, em fazer sempre estar analisando o outro, as coisas. Parem para perceber, se no mundo de hoje em que nós vivemos, em pleno 2024, o homem contemporâneo atual, ele só faz julgar e mais nada. Olha a roupa daquela menina, olha esse pássaro, olha a missa como está, olha essa viagem, olha esse macaco, olha essa menina, olha esse menino, olha esse chimpanzé, olha essa floresta, olha essa praia, veja como está Copacabana. Então, nós, o homem contemporâneo atual, ele julga. E ponto final. Por exemplo, eu olho para esse cavalinho e imediatamente o meu cérebro, na contemporaneidade, ou seja, no mundo de hoje, quando as pessoas olham para um objeto como este, o que é que elas fazem, todos nós? Olha, ele tem pés pretos. Olha, eles têm pigmentos brancos. Olha como é o rabinho dele. É esvoaçado.
Olha como é o olho dele, é meio claro. Olha como é a boca dele. Enfim, nós é só para dizer que a nossa consciência ela vai muito além das coisas aparentes. Das coisas aparentes. Eu vou explicar por quê. Caio, por que é que a nossa consciência ela vai além da aparência, ou seja, ela vai além de tudo aquilo que nos aparece? Bem, vamos dar um exemplo. Quando vamos tomar uma situação, eu, Caio, saí de casa, tá? Eu saí de casa e disse à minha mãe: mãe, hoje é sábado, eu vou no bar tal. Quero dançar, quero conversar, quero sorrir, quero abraçar, quero beijar. E aí eu vou. Mas eu vou para esse bar só para fazer essas coisas. E aí, quando eu chego no bar e de repente aparece uma pessoa na minha frente. E aí é como se o tempo congelasse entre eu e aquela pessoa e eu. E aí, em um segundo, parece que acontece um turbilhão de coisas, entre elas o amor, o que nós chamamos de amor à primeira vista. Caio, o que é que significa amor à primeira vista? Gente, para explicar o que seria realmente um amor à primeira vista, dá para fazer uma tese de doutoramento só em cima deste tema, o amor à primeira vista. Por quê, Caio? Veja bem, o amor já é uma categoria muito complexa. E atrelado ao amor, eu tenho a vista, que é a visão. Então, eu tenho o amor e a visão. O amor e o olhar. O amor e o olho. O que é um amor à primeira vista? Um amor à primeira vista, se formos pensar rapidamente, ligeiramente, é quando acontece uma química, um tipo de magia transcendental que transcende toda a aparência. Veja, eu estou em um bar, uma pessoa olha para mim e imediatamente eu olho para ela. Neste contato, há o quê? No universo, há cadeias remissivas de significantes espaciais, que seria mais ou menos, concretamente, um tipo de substância nevosa que se encontra dispersa em todo o espaço geográfico ou ambiental. E aí, o que é isso, Caio? Eu estou em um ambiente, a pessoa A e a pessoa B. E de repente, de modo súbito e imediato, essas pessoas se encontram.
O que há ali é um tipo de magia universal que, se formos tentar interpretar, nunca conseguiríamos interpretar, porque é como se, podemos dizer assim, para resumir, Deus nos dá essa possibilidade de haver um encontro, no mínimo fantástico, entre duas almas. E aí acontece. Você está me entendendo? Então, o que seria o amor à primeira vista, analisando mais detidamente? O amor à primeira vista nada mais seria do que esse encontro que Deus construiu ou criou entre duas almas. Caio, e o que é que o tema da consciência tem a ver com isso? Bem, é muito complexo, porque aí a gente já pode entrar no tema da consciência do átomo, que é o tema que a gente quer trabalhar nesta live, tá certo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos cafezinho pra mim, cara. Bota um cafezinho aqui pra ela, Maria. Mas não me chame pra nada, tô dando aula. Eu tô com o celular gravando aqui. E aí, o que é que acontece? Já estamos em 32 minutos, mas essa aula, live, vai ser um pouco mais longa, tá? Que as demais. O que é que acontece? Nós vimos que a consciência, ela é uma ciência, ou seja, é um estado de estar ciente do estado consciente. O que é estar ciente? Estar ciente ou ter ciência é você estar alerta ou atento a uma determinada coisa, a um determinado objeto. Neste sentido, a consciência, sendo a ciência do estado consciente, ela, no primeiro momento, ela vai ser aquilo que o filósofo francês Henri Bergson chama de atenção para a vida. Então, a consciência nós podemos descrever desta forma. Num primeiro momento, a consciência, para usar em termos bergsonianos, a consciência, ela é o órgão de atenção à vida. Ponto. O que seria um órgão de atenção à vida? O universo, ele é, em sua inteireza, uma
externalidade e uma profundidade. Em outras palavras, o universo, tal como conhecemos, ele existe a parte de dentro, a sua profundidade, e o universo também existe a parte de fora, que é a sua externalidade. Ponto. A consciência, ela é um mecanismo psíquico tão avançado em termos de constituição ontológica que a consciência humana ela é capaz de ultrapassar qualquer outro tipo de consciência. Veja bem, a consciência humana, ela não é imaginação, ela não é memória, ela não é intelecto. A consciência é a consciência. E aí, eu vou entrar agora no tema mesmo da consciência do átomo. Bem, lá para fevereiro deste ano de 2024, eu escrevi outro livro chamado com uma frase bem grande, que é Imagem Transcendente da Criação. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se eu lembro. A imagem transcendente. Lembrei. Esse outro livro que eu escrevi, o nome é Imagem Transcendente do Cosmos na Criação dos Mundos e das Criaturas. E aí, neste livro, eu trabalhei todo o livro. Eu começo dizendo assim, no primeiro capítulo do livro: segundo Haveberg, tudo é consciência e consciência é tudo. Ponto. E aí, eu trabalho dentro de mais ou menos 90 a 100 páginas. Neste livro, eu trabalho esta frase. O que é que está por trás? Veja bem. Ou o que é que significa esta frase de Haveberg? Tudo é consciência e consciência é tudo. Vamos lá. Haveberg, ele foi um cabalista, na minha opinião, no século XIX. Haveberg foi um dos maiores cabalistas que já existiram no século XIX. Eu ainda não li nenhuma obra do Haveberg. E por que eu digo isso? Porque o Haveberg, ele era e é um ser absolutamente iluminado. É a primeira coisa. Eu, na minha inteireza de ser, eu desde uma determinada
e dada época, eu tenho costume de acender velas. E, sem dúvida nenhuma, eu acenderei velas durante toda a minha vida. E foi mais ainda com a figura do Rav Berg que eu comecei, que Rav Berg, ele me deu uma força tão grande a ponto de eu saber que, na minha inteireza de ser, eu nunca vou deixar de acender uma chama. Pequena ou grande, simples ou profunda, eu nunca deixarei de acender uma chama. Por quê? Por quê, Caio? É óbvio. Olha o mundo de caos que a gente vive hoje. E aí, falando de Rav Berg, tem outro cabalista chamado Shimon. Ele diz, ele diz, baseado no senhor Rav Berg, que devemos acender uma luz no caos, né? Eu nunca vou esquecer dessa frase. Gente, é surpreendente. Eu nunca vou deixar de acender uma luz no caos. Em outras palavras, o que é que ele está querendo nos dizer? Gente, independentemente do seu momento, você deve, todos os dias de sua vida, acender uma chama, por mais pequena que ela seja. Por que é que eu estou falando isso? Porque foi o Rav Berg que disse isso. Então, ele me demonstrou particularmente que eu, Caio, eu estava no caminho certo. Eu estava e estou ainda no caminho certo. Que caminho é esse? É o caminho da iluminação, minha gente. Minha gente, pelo amor de Deus, parem de estar utilizando o tempo todo a faculdade de julgar de vocês. Porque nós somos muito além do que um mero julgamento. Nós somos luz. E aqui eu paro para falar um pouco disso. Gente, nós somos luz. Luz, luz, luz. Em outras palavras, nós somos um ser iluminado. Iluminado por quem, Caio? Por Deus. Cada alma, ela porta dentro de si um brilho único. Gente, Deus é Deus. Quem como Deus? Ninguém. Gente, sabem por quê? Agora falando, eu nunca falei tão sincero em uma live como agora. Gente, sabe por que Deus é importante? Vocês sabem por quê?
Gente, Deus foi quem criou tudo. Inclusive, essa história que eu acabei de dizer, que cada pessoa, cada ser, ele porta dentro de si um brilho de luz único. Único. Como Deus é capaz de trilhões, zilhões de seres que existem na superfície da Terra. Só na superfície da Terra. E Deus criar uma luz própria para cada um desses seres. Como Deus fez isso? É um mistério. É um mistério que talvez nunca conseguiríamos decifrar. E detalhe, por que eu, Caio, estou aqui? Porque eu, sinceramente, absolutamente, sinceramente falando, por que é que eu e Caio estou aqui cravado nesta superfície da Terra? É só por uma coisa, gente. Primeiro, eu acredito no Pai, eu acredito em Deus. E segundo, eu quero aproveitar-me da substância do que é Deus. Em outras palavras, eu quero a todo modo e a todo instante conhecer o Pai, conhecer Deus. Minha gente, nós estamos mas tão preocupados com as futilidades, as superficialidades e as distrações da vida, que nós esquecemos até de quem nós somos. Da nossa essência. Ah, Caio, o que é a nossa essência? Gente, a nossa essência é Deus. Por que, Caio? Gente, a nossa essência é Deus porque Deus, Ele nos criou. Deus é o único ser perfeitíssimo. Não vai existir outro. Por quê, Caio? Porque Deus, Ele é o único Criador de todas as coisas. Caio, e quem é Deus? Na minha humilde opinião, de ser mortal, perecível e que irei morrer mesmo, para mim, Deus é todas as coisas. E todas as coisas são Deus. Na minha opinião, não há uma definição possível mais concreta do que esta. Deus é todas as coisas. E todas as coisas são Deus. Agora, o que é que acontece hoje? Gente, o pessoal, nós esquecemos absolutamente do Pai, daquele que nos criou. O que fazer, gente, de nós mesmos? O que devemos fazer com isso? Nós esquecemos do Pai, daquele que nos criou.
Gente, eu peço perdão porque passou uma banda aqui na rua de casa, me perdoem. Então é isso, gente. Eu tive que abrir esse parêntese para mostrar para você que a humanidade, ela infelizmente, não é felizmente não, porque é Deus. Infelizmente, a humanidade esqueceu realmente, verdadeiramente, daquele que nos criou. E eu digo mais, segundo o Filho dele, Jesus Cristo, ele diz: Deus espera pacientemente, que nós, enquanto seres humanos, e sendo uma raça superior aos demais seres, mesmo passado séculos e séculos, eons de eras, Deus espera pacientemente por uma mudança. Porque se existe um ser mais paciente de todo o universo, esse ser é Deus. Então, a pergunta é: o que nós estamos fazendo de nossas vidas? O que há por trás de nossas vidas? Será que nós, enquanto seres humanos dotados de razão e inteligência superiores aos demais seres, nós estamos vivendo a nossa potência máxima? Porque o termo potência máxima, ele pode ser encontrado em Edith Stein, em São Tomás de Aquino, em Santo Agostinho, em Teresa d'Ávila. Deus, ele nos deu a capacidade única do ser humano de viver a vida em potência máxima. O que significa isso, Caio? Você viver a vida que valha a pena ser vivida. Ou seja, em sua potência máxima. Potência máxima, veja bem, não significa perigo, não significa adrenalina máxima, não é nada disso. Viver a vida em potência máxima é você abstrair, ou seja, retirar tudo de ruim que não presta e viver somente das coisas do Pai, das coisas de Deus. E eu quero deixar uma nota aqui que eu achei belíssimo. Eu encontrei esse termo: nós devemos viver na nossa potência máxima. Gostei demais. Foi do ator Duda Nagler. E a vida se resume a isto mesmo. É você viver a sua vida em potência máxima.
Potência máxima também não quer dizer eu vou fazer as coisas de um modo imediato, rápido, não. Eu já acabei de dizer, viver a vida em potência máxima quer dizer viver a vida que valha a pena viver como ser humano dentro de um planeta chamado Terra e dentro de uma comunhão entre seres. Se você tem dentro desse ciclo união, prosperidade e amor e paz, obviamente que você estará vivendo a sua vida na potência máxima. É só uma questão de escolha e de força de vontade. Tá certo? E aí, só para a gente fechar esse parêntese novamente e voltarmos à questão da consciência do átomo. Bem, Raviberg, ele diz o quê? Tudo é consciência. Consciência é tudo. Bem, essa frase é para lá de profunda e complexa. O que é que nós devemos ter em mente diante disso? É que a consciência, ela é tudo que a gente vê e absorve e percebe. Tudo. Exatamente tudo. Absolutamente tudo. Então, consciência é tudo. Por quê? Não só porque a consciência é uma das coisas mais importantes, mas consciência é tudo porque tudo que a gente conhece engloba a consciência. E tudo é consciência porque tudo, absolutamente tudo à nossa volta, ela possui germes de consciência, ou, em outras palavras, uma pura consciência. Mãe, posso botar esse ventilador um pouco para mim? Não, bota rodando. Mas rodando não vai, mas é rápido, só para... Vocês estão me entendendo? E aí vem a questão. Caio, o que é uma consciência do átomo? Vamos lá falar disso agora. Já tem 1 hora de live. Bem, se consciência é tudo e tudo é consciência, em um primeiro momento, nós podemos dizer que
toda a órbita de nosso planeta Terra, tanto a parte externa quanto a parte interna, ela é composta de uma consciência. Além de uma consciência da alma e uma consciência do espírito planetários. Ou seja, o planeta, ele possui sim uma consciência. Esta consciência chama-se consciência universal ou consciência planetária. O que isto quer dizer, Caio? Que se o universo ele é composto de uma consciência universal, isso vai resultar consequentemente em dizer que cada coisa imersa no mundo, no universo, ela também é uma consciência. Vocês estão me entendendo? Então, é como se fosse uma consciência universal que abriga infinitas e inumeráveis consciências, que, em poucas palavras, todas essas consciências que o planeta abriga são todos os objetos. Todos os objetos da estratosfera da Terra. Em outras palavras, o caminho para a ascendência divina ou a transcendência divina, o único caminho é Deus. Em outras palavras, por que nós estamos aqui? Por causa de Deus, para Deus. Estamos aqui para Deus, em Deus, dentro de Deus, a partir de Deus, em torno de Deus. Nós somos Deus. Deus é nós. E a questão da consciência do átomo entra aí. Porque se o átomo ele é a mínima partícula possível de uma determinada coisa, o átomo ele tem consciência. Ele tem consciência de que aquela mínima partícula possível que é o átomo é ele mesmo em excelência. Ou seja, o átomo, dentro do seu estado consciente, ele sabe que faz parte da consciência universal e de sua própria consciência. A consciência do átomo é isso. Se o universo ele possui uma grande consciência, o átomo, que é a mínima partícula, veja, o que é o átomo? Em poucas palavras, o átomo seria a menor partícula do universo. E a menor partícula do universo possui consciência, tem consciência, é consciência. Sim, em outras palavras, o átomo, a ligação do polo positivo ao negativo, ele possui consciência, porque uma coisa repele a outra. Então, a positividade
e a negatividade, elas se encontram, se repelem, saem. Elas se encontram e, ao mesmo tempo, se desencontram. E na questão do átomo atômico, da partícula atômica, a partícula atômica foi descoberto pela física moderna que o átomo, sendo a menor partícula, ela possui uma consciência. E essa consciência, ela é causa e efeito do seu lado positivo e do seu lado negativo. E aí, para finalizar essa live, eu cito novamente o que o meu amigo e autor Duda Nagli disse. Ele estava andando, ontem, ele estava andando no Parque Ibirapuera, em São Paulo, eu acho, numa parte que só tinha areia e grama e estava um sol escaldante. E aí ele diz: eu estou trabalhando, eu estou recebendo os íons da Terra e do sistema solar. E é isto mesmo. Toda a estratosfera do planeta Terra, ele é composto de infinitos íons que se encontram e se desencontram. O que é íon, Caio? Um íon é a sua positividade e a sua negatividade, em que eles não param de se repelir. Eles batem e voltam, batem e voltam. Então, a consciência do átomo, só para concluir, ela é um emaranhado ou um turbilhão infinitos de partículas iônicas que estão absorvendo e produzindo energia, no caso atômica, para todo o universo. E a consciência do átomo seria essa energia interna ou interior que se expressa, se espraia ou se dissemina em todo o planeta Terra. Gente, muito obrigado por essa oportunidade. Eu espero que eu tenha contribuído com alguma coisa e a gente se vê mais tarde. Tchau, tchau. Uma boa tarde, uma ótima semana, uma semana abençoada com fé em Cristo e em Deus. E até mais. Um beijão, tchau.